Bom dia, pessoal. Boker Tov. Então, vamos continuar o nosso estudo do Talmud, no capítulo 6 do livro Talmud Essencial, do Rabino Adin Staunsatz. E, primeiramente, eu quero falar sobre a leitura de Salmos. Sempre eu vou começar com alguma pergunta que possa ter sido feita no Instagram. Se a leitura de Salmos precisa ser em hebraico? Bom, pensem comigo. Se você sabe o hebraico e você consegue pensar em hebraico, entender o que você está falando em hebraico, sim. Então, recite-os em hebraico. Se você só sabe ler o hebraico, mas não compreende todas as palavras, não consegue pensar em hebraico ainda, você só tem a leitura, então acho que não, que você deve sim fazer em português. Ou na língua que você compreenda, que você pense na língua, tá? Então, claro que no nosso caso é em português ou hebraico. Eu posso ler em hebraico, mas eu preciso estar pensando em hebraico para fazer sentido. Quanto à oração, chegar a Hashem, que também foi parte da pergunta, eu pergunto para vocês o que vocês pensam sobre isso. As nossas orações, sejam elas escritas, sejam elas do nosso próprio coração, se nós acreditamos na oração, nós acreditamos que ela chega em Hashem. Então, qualquer oração é bem-vinda. Embora bênçãos e algumas preces que são judaicas, que são da tradição, não faz muita diferença. Não tem como você falar do coração. Existe aquela prece, existe aquela bênção determinada para cada alimento. Sei que estou devendo para vocês a continuação das bênçãos. Nós não começamos as bênçãos alimentares por todo o ocorrido, mas nós vamos fazer. Essas bênçãos são determinantes e determinadas. Mas os salmos, eu digo, entra no seu coração, entra no coração de Hashem. E nunca se esqueçam que nós estamos dentro de Deus. Então, recite, escute, recite como é que eu vou dizer assim, ó, no idioma que te faz sentido, no seu idioma, naquele que você entende. Se você entende hebraico, vamos com hebraico. Aqui no canal tem a playlist dos salmos, salmo do dia, né, que sempre será o mesmo por conta do calendário judaico ser lunar, e também eu criei uma playlist de salmos específicos. Tem poucos, acho que tem uns 3 ou 4. Nós vamos fazer sobre várias coisas, tá? Sobre todos os que eu tiver acesso de saber que é propício para aquela situação. Então, vamos começar. Tem mais delongas que já falei demais. Já falo demais, né? Mas vamos continuar estudando, que é bem importante. Agora nós já chegamos na compilação da Mishnah. Vamos ler então. Como a lei oral era transmitida de mestre a discípulo no correr dos séculos por instrução oral, tornou-se evidente a necessidade de dispor e dar redação final à matéria. As razões eram principalmente mnemônicas. Lembra que eu falei no outro capítulo, no outro vídeo, o que significa mnemônicas? O que significa hoje é o que significava na época. São técnicas bem avançadas de memorização, tá? Com estudo extensivo, tá? Vamos continuar que vocês vão entender. Uma vez que a vasta quantidade de matéria oral já não podia ser confiada somente à memória por meio de repetição e estudo intensivo, tá? Nas gerações mais antigas, quando a lei oral aderia mais estreitamente à lei escrita, tá? Esta última, a lei escrita, entre outras coisas, como instrumento para recordar ao estudioso a halahá derivada de cada versículo. Este uso do texto bíblico não apenas como base legal e lógica da lei oral, mas também como ajuda mnemônica. Foi passado à literatura talmúdica e à literatura judaica em geral. Ele criou esse método, tá? Ele criou o conceito de asmartá, que significa suporte. Isto é, citação de um texto bíblico, prestem atenção, que não é a fonte direta da halahá, da lei, mas que se combina por certo método exegético,
com uma halahá conhecida para servir de ajuda mnemônica. Então aqui vamos lembrar que todo estudo, até chegar ao Talmud, toda a Mishnah, toda a Guemará, todas as leis são fundamentadas na Torá, tá? E aqui eu posso dar um exemplo muito bom, vamos ler essa parte novamente. Ó. Ele criou o conceito de suporte, tá? Asmartá, isto é, citação de um texto bíblico, então cita um texto bíblico, isso é usado até hoje, tá? Para fazer monografias, para defender teses e até mesmo para defender, às vezes, pessoas fisicamente falando nos tribunais, em audiências, tá? Citar texto bíblico, que não é a fonte direta da halahá, tá? Porque são várias fontes, que por ser dinâmico, não é? Mas que se combina por certo método exegético. Lembra? Exegese vai trabalhar não só a ortografia e gramática, mas principalmente a gramática, o texto, o contexto, as orações, a formulação das orações com a época, tudo. Exegese trabalha tudo o que realmente o texto quis dizer. O que eu quero falar aqui para vocês que isso é até os dias de hoje, que no direito, porque sabemos que todo o direito, né, vamos falar do brasileiro aqui, tem corrente que vem italiano, enfim, de todo que é ponto, o grande fundamento vem dessa lei bem mais antiga. Então, quando nós temos um caso específico dentro do direito e nós precisamos fazer com que isso seja mais rápido ou que isso seja mais conciso, talvez não sei usar a palavra, existem as súmulas vinculantes, existe um objeto transitado em julgado, tudo isso é muito aproveitado. E a lei consuetudinária, que significam os costumes, tá? Tudo utilizado no direito até os dias de hoje. O uso desse método foi tão disseminado que às vezes é quase impossível distinguir entre o comentário autêntico e o que serve meramente como suporte, tá? Asmartá. Mas este uso do texto só era apropriado aos temas sobre os quais havia numerosos textos e um número menor de comentários de halahá. Contudo, numerosas áreas da lei oral desenvolveram-se muito além dos versículos isolados que serviram para substanciá-las. Nessas esferas, foi considerado necessário acrescentar muitos pormenores em categorias mais gerais. De início, isso parece ter se feito por meio simples e visava a facilitar a memorização e o estudo. Certos temas foram classificados e dispostos por séries numéricas. E assim encontramos listas de 4 causas principais de dano, 39 trabalhos principais proibidos no Shabat, foi dividido em títulos. Também comparando com a nossa lei do Código Civil, nós vamos ter títulos, né? Primeiro nós vamos ter partes, né? Direito de família, direito contratos, enfim. O grande título, o subtítulo, nós vamos ter os capítulos, nós vamos ter os incisos e, porventura, se necessitar, parágrafos. Então, isso foi ficando, dentro do nosso direito, foi ficando mais fácil de encontrar e de poder de agir conforme a lei, conforme o texto da lei. Aqui, quando diz 4 causas principais de dano, então é um título. 39 trabalhos principais proibidos no Shabat. Aqui eu gostaria de falar que até hoje, tá? Até os dias de hoje, são 39 trabalhos proibidos no Shabat. Com o decorrer do tempo, todos esses 39 trabalhos, pensem comigo, nessa época que nós estamos falando aqui, da compilação da Mishnah, não existia celular, não existia computador, não existiam várias coisas. Então, isso teve que se adaptar ao momento de agora.
Por isso que em um determinado momento aqui eu já falei em algum vídeo, acho que sobre o Shabat, eu não me lembro, sobre a plata. Então, o judeu ortodoxo, o judeu que segue, ou as pessoas que seguem guardar e santificar o Shabat, o judeu, isso não é para Bnei Noach, não sei o que queira, mas não é, tá? Ele vai ter essa plata, que é uma placa, né, que você pode ligar na tomada com termostato e tudo, fazer a comida na sexta-feira antes do anoitecer, antes de virar para o Shabat. E você não vai criar fogo, não vai criar nada, que esse é o objetivo. Não vai estar com os eletroeletrônicos. Se você é uma pessoa fumante, por exemplo, você não vai acender o isqueiro e nem o fósforo para fumar um cigarro. Né? Quem fuma, infelizmente, vai ter que ter lá a sua vela acesa, aquelas que duram vários dias, para você poder acender. Algumas coisas, então, isso é pouca coisa que eu estou falando, porque muitas coisas tiveram que se adaptar. Isso é só uma curiosidade, tá, gente? E assim, grandes superestruturas de lei, de halahá, foram erigidas em torno dessas definições, com maior detalhamento. Simultaneamente, os estudiosos foram obrigados a buscar regras e generalizações que facilitassem ainda mais a compreensão e a absorção das numerosas minúcias. Essas regras básicas não são conceitos legais fundamentais ou teorias, mas antes sumários, isto é, tentativas de organizar de certo modo o material detalhado e encontrar um denominador comum para certo número de halahot isoladas. Lembra? Halahot, plural de halahá. Em verdade, muitas leis, algumas extremamente antigas, foram assim formuladas. Essa abordagem era às vezes explicitamente declarada como regra importante para o Shabat, ou regra importante para o dízimo. Eles foram, né, na compilação, eles foram determinando para facilitar. E também, principalmente, para memorizar, para ter o estudo na ponta da língua. Numa tentativa de generalizar pormenores. Outras dessas generalizações não são citadas como regra importante. Então, algumas não são como regra importante. E também vão estar ali citadas, que são: as mulheres estão isentas de quaisquer preceitos positivos relacionados com o tempo. Isso não é uma regra tão importante, então ela vai ter outro tipo de colocação na compilação. Às vezes, o princípio é formulado como um exemplo básico, a partir do qual outras coisas se inferem em vez de ser expresso em forma de regra. Esses e outros métodos parecem só ter servido como auxiliares de estudo e demonstraram sua valia em períodos em que a vida e a cultura permaneceram em grande extensão estacionárias. Vamos lembrar que aqui tinha influência de tudo que é lado, então a cultura ficou parada nesse momento. Mas, com o correr do tempo, ocorreram muitas mudanças e surgiram novos temas a requerer análise, com o que se aumentou o material de estudo básico. Às vezes, era imperativo reformular ou modificar decisões. As disputas com os saduceus levaram os sábios fariseus a enfatizarem certos aspectos da halahá. O fato de um número crescente de estrangeiros ter se tornado ativo em várias esferas de vida na comunidade judaica também suscitou a necessidade de novos regulamentos. As relações políticas e religiosas com os samaritanos eram instáveis e, em consequência, a atitude halárrica para essa seita passou por modificações. A vasta quantidade desse material acumulado por várias gerações começou a constituir um problema numa época em que as instituições religiosas e jurídicas judaicas mantinham certa hierarquia e empregavam métodos uniformes de ordenação legislativa.
sendo todas as matérias em disputa submetidas ao grande sinédrio no templo, para julgamento inequívoco. Desculpe, ainda existia o sinédrio ao qual era recorrido para a decisão final, né? E mais importante. Mas principiaram a surgir brechas nessa uniformidade, já na era asmoneia. Lembra os asmoneus, né? Nós falamos. E irrompeu franca controvérsia nos dias de Hillel e Shammai, quando se reconheceu oficialmente a existência de duas escolas diferentes de pensamento. Não existia um reconhecimento de escolas diferentes, inclusive eram anônimos a maioria deles. E aqui nós temos bem determinante na história Hillel e Shammai. Vamos continuar, eu dei um pausezinho aqui. A expansão da educação elementar e sua reorganização em base nacional pelo sumo sacerdote Yehoshua ben Gamala, de par com a abertura por Hillel das academias às faixas mais amplas da população. Criou tanto um grande influxo de estudantes, tinha me perdido aqui, tá, gente? Criou tanto um grande fluxo de estudantes como um aumento correspondente do número de professores que organizavam suas próprias grandes ou pequenas academias. Aprendemos academias, yeshivot. Essa tendência ficou ainda mais acentuada após a destruição do templo. Aqui nós estamos falando do segundo templo, tá? Quando a autoridade central foi por muitas formas solapada. Enquanto todos os sábios estiveram reunidos e a obra principal de ensino era realizada por um só grupo de homens, a uniformidade da tradição esteve preservada. Mas a proliferação de professores e o estabelecimento de escolas separadas criou, embora não intencionalmente, uma pletora de formas e métodos de expressão. Cada mestre tinha seu próprio método e enunciava as leis orais à sua própria maneira. Às vezes, as diferenças eram meramente de forma, mas também havia divergências vitalmente significativas, tanto deliberadas como inconscientes. Quando os sábios se encontravam, já não se registrava uma única tradição cristalizada e uniforme. Agora eram obrigados a comparar certo número de tradições, as de seus próprios mestres e as de outros doutos. Lembra que eu disse que eles escutavam muitas pessoas, muitos sábios. Se ele aprendia uma coisa aqui, vamos ter certeza, é como quando você vai ao médico e quer ir em outro para ter vários diagnósticos, né? Vamos ver qual é o pensamento daquele outro médico, vamos comparar. Opinião de mais do que um profissional, isso acontecia. Então se misturou muito, tanto as tradições, né, quanto as próprias maneiras de interpretar a lei e o que cada escola dizia. Já não era suficiente estar a par dos ensinamentos de seu próprio mentor, e o estudante era obrigado a familiarizar-se com a obra de outros eruditos sobre o mesmo assunto. Então, os da casa de Hillel, aprendendo sobre as coisas da casa de Shammai, e vice-versa, tá? Esse aqui é um exemplo. E também foram, olha só, porque elas eram muitas, né? Assim, os estudantes eram forçados a memorizar vastas quantidades de material, por causa da constante explosão de conhecimento, né? Dizem até hoje que o judeu é o povo do livro. Eu acho que é o povo do livro mesmo. Esses desenvolvimentos, que se manifestaram por várias gerações no período do Segundo Templo, parecem ter inspirado os estudiosos a estruturar e classificar os assuntos, visando organizar e ordenar o estudo. As leis eram enunciadas e representadas por frases curtas e facilmente memorizadas.
Essa mesma brevidade às vezes prejudicava a clareza, dado que as formulações não podiam abranger cada e todo pormenor, mas serviam de ponto focal para vários temas e questões ligados às halahot, perfeitamente formuladas e usadas por todas as escolas. Então, aquelas que eram formuladas e usadas por todas as escolas, para essas funcionava. Você podia ter um resumo disso, né? E não perder o fundamento. Porque às vezes vai resumindo um texto, você perde o nexo causal de tudo. Não pode, né? Sabe-se que tais leis, as antigas Mishnayot, lembra? Mishnah. Quase sempre, quase 100% das vezes, o ot no final é um plural para palavras femininas. Palavras femininas, não coisas femininas, tá? Já existiam na era do Segundo Templo e datavam possivelmente ao início do período Asmoneu. Certas leis isoladas datam indubitavelmente da época ainda anterior. Existem certas halahot que o próprio Talmud atribui ao tempo de Neemias, ou seja, ao princípio da era do Segundo Templo, princípio da era do Segundo Templo. Olha só, Hilele Shammai, peguei aquela tabela, né? Está lá em 30 e 20 antes da Era Comum. Nós estamos falando de antes disso. Eles iam pegando coisas de a primeira conversa que teve, primeira lei oral, primeira e assim sucessivamente. Vamos aqui. Parece que a organização da Halahá, como um todo, em unidades nitidamente definidas, foi realizada pelo Rabi Akiva. Lembra? Rabi Akiva, analfabeto, como é que eu vou dizer, muito incentivado pela sua esposa, estudou com os melhores da sua época, se transformou, talvez, no Rabi mais conhecido dentro do povo judeu, ou não, como responsável pelo que vem depois. O que vem depois, o que nós estamos agora, a Mishnah. Os contemporâneos compararam sua atividade ao trabalho de um lavrador. Compararam o Rabi Akiva, tá? Ao trabalho de um lavrador que vai ao campo e recolhe ao cesto tudo que encontra ao acaso. Depois volta para casa e arruma cada espécie em separado. Então ele tinha isso, né? Pegava todas as ideias de todos os doutos com quem ele estudou e depois ele separava isso, organizava isso e passava isso para os discípulos, tá? Akiva estudara numerosos assuntos desorganizados e classificara-os em categorias distintas. Seus discípulos parecem terem prosseguido em seu método com as orientações gerais de Akiva, que Akiva estabelecera. O Rabi Meir, muito conhecido também, revelou-se o mais dotado nessa tarefa e seu sistema serviu de base ao trabalho de codificação do Rabi Yehudá Hanassi. Rabi Yehudá Hanassi, compilador final, compilou e terminou a Mishnah. Classificação. Lembra do que? Classificação. Nós estamos na compilação da Mishnah, capítulo 6. Classificação. O Rabi Yehudá começou por classificar a maioria dos temas da Halahá, no mais amplo sentido, em 6 grandes categorias. As 6 ordens da Mishnah, cada qual lidando com uma gama de assuntos correlacionados. Em diversos destes sedarim, ordens, e aqui eu já vou dar um pitaco, seder é ordem, sedarim são ordens. Aqui nós temos uma palavra masculina, por isso o im no final, tá? A grande homogeneidade de tema, enquanto em outros se inclui matéria ligeiramente divergente para abranger todo o espectro de questões relevantes. As ordens foram, então as sedarim, foram a seguir divididas em livros menores, versando temas mais limitados.
Vamos dar um exemplo. Bênçãos, Shabat, tá? Vamos dizer assim que cada um vai ter um tratado. E assim por diante. Cada um desses livros era chamado de Maseret, tratado. Esse Maseret, aparentemente da palavra Maserá, que significa tear, em que se tece o pano. Os tratados são divididos em capítulos, e os capítulos em unidades menores, conhecidas como Mishnayot, no singular Mishnah, em que cada Mishnah trata de uma halahá específica ou de diversas halahot correlatas. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou pegar aleatoriamente, tá? No livro A Ética do Sinai, que nós vamos ver, é o tratado Pirkei Avot. Então, ele é um tratado dentro da Mishnah. Aqui nós não vamos ter discussões, aqui nós não vamos ter... vai ter o comentário unicamente do senhor Irvin Bunim, tá? E vamos ter as máximas dos sábios. Eu vou mostrar uma página aqui. Por exemplo, capítulo 1, Mishnah 16. Estão enxergando? Nós vamos ter a Mishnah ali, a máxima em hebraico, a máxima em português, livro magnífico, tá? E toda a explicação, sem discussões, da máxima do sábio, tá? Essa é um tratado da Mishnah, um Pirkei Avot. Ética, conduta, modelo de vida, filosofia de vida, o Pirkei Avot é isso, tá? O Tratado Geral de Classificação já vinha se processando há algum tempo, e o principal feito do Rabi Yehudá foi sumariar a lei oral e concentrá-la numa estrutura concisa, clara e precisamente formulada. Ele teve a vantagem de sua academia ser frequentada por muitos dos mais importantes eruditos de seu tempo e por discípulos de todas as casas de estudo. E isso traz riqueza para a formulação da Mishnah. Isso traz riqueza porque eram de todas as escolas. São várias mentes pensando sobre o mesmo assunto de maneiras diferentes, às vezes divergentes, às vezes não, mas dando uma riqueza, tá? Começou por coligir material universalmente aceito e esclarecer sua formulação, uma vez que sua meta era criar um livro que servisse de texto básico para as gerações futuras. Era vital expender esforço na construção precisa de frases, para que fossem o pouco que contém o muito, e onde cada formulação jurídica e de halahá abrangesse todo o material elaborado por várias gerações e vários métodos. Olha que interessante, o pouco que contém muito. Sabemos que contratos de todo tipo que a gente faz, hoje em dia e desde sempre, vou dar um exemplo de contratos, aqui não são contratos. Nós temos as letras pequenas, nós temos muitas palavras, nós temos frases e frases e frases num contrato de serviço, de compra e venda, contratos vários, onde tem muita coisa escrita, repetida, no palavreado comum aqui, chulo, para encher linguiça. Então você acaba não lendo, você acaba assinando sem... E outra, não cresce com isso. Você está só enrolando para ter texto comprido. Quando que aqui, o pouco que contém o muito, é resumir e ter o objeto do estudo determinado, o seu conceito, a sua discussão, objetivo e simples. É isso que quer dizer. O texto tinha de ser extremamente conciso, dado que o Rabi Yehudá admitia justificadamente que não haveria revolução imediata nos métodos de estudo e que a própria Mishnah seria ensinada oralmente como base para todo o estudo ulterior.
Assim, cada sentença ou frase era, em verdade, um resumo a que se chegara após meticuloso exame em sua academia, sobre o que merecia ou não inclusão, e sobre a maneira de formular que a tornasse mais abrangente. Então, formula com abrangência muito maior do assunto, porém conciso, para que todos compreendam, entendam, estudem, saibam e busquem. Essa é uma compilação eficiente, né? Muitas antigas Halahot e Mishnayot foram introduzidas na nova compilação, em sua forma original, às vezes acompanhadas de uma explicação posterior e às vezes inalteradas, ficando intacto o dialeto antigo. Na era talmúdica, comentava-se que certas Mishnayot refletiam não somente o método, mas também o modo especial de expressão dos habitantes de Jerusalém ou da Judéia. Halahot, geralmente aceitas, eram registradas de maneira a preservar-lhe a essência. Mas também era necessário sumariar opiniões e divergências de numerosas gerações de sábios. O Rabi Yehudá, como dissemos, baseou sua obra nas compilações do Rabi Meir, mas estas sofreram alterações redatoriais, tais como emendas, resumos, citação de opiniões variantes ou rejeição das declarações de uma escola para ficar com as de outra. Aqui as escolas ainda é bem forte, Hillel e Shammai, tá? Não são só elas, mas esse é o grande foco aqui. As que se nomearam, que apareceram de verdade. Assim, se omitiram em muitas fontes relativas a velhas disputas que já tinham sido dirimidas por gerações subsequentes. A Mishnah, todavia, manteve diversas opiniões controversas que não tinham sido aceitas como halahá, em razão de sua importância para compreender os temas e por seu valor como fontes comparativas. Então, muitas pessoas pensando, muitas pessoas conversando e trocando ideias e aprendendo, sempre vai haver controvérsias. A compilação pegou tudo isso e realmente amarrou tudo que acontecia nas escolas e naquilo que era oral, que eles nem tinham nem nascido nessa época ainda, desde que começou. A ética do Sinai, que nós vamos ver, não diz respeito a isso, porque a voto não há discussões, tá? Já me repeti isso várias vezes, né? São máximas para a vida. O Rabi Yehudá procurou, na medida do possível, criar fórmulas que refletissem o consenso geral sobre a maioria das questões, onde acreditava estar exprimindo a opinião dominante da halahá. Não declarava a fonte, anotando-a, como Stam Mishnah, Mishnah simples. Ou seja, sem citação do autor ou formulador. A maioria das Mishnayot contém mais formulações, mas em muitos casos os doutos não chegavam a conclusões finais sobre a sua intenção. Então, o Rabi Yehudá identificava as principais opiniões sobre a matéria e indicava quem haviam sido seus proponentes. Às vezes, é dada uma lista das várias opiniões conflitantes, e às vezes o Rabi Yehudá declara que certo método é o básico e anota-o como anônimo. Eles não tinham esse ego exacerbado que tem que ter o nome, tem que dizer que fui eu que foi. Não, era anônimo mesmo. É para o todo, não é para o crescimento individual unicamente, é altruísta. É para todo o povo ter conhecimento da lei da Torá, interpretação da lei da Torá escrita, interpretando oralmente na Mishnah, resgatando o que estava se perdendo, acrescentando as qualificações e pontos de vista de outros sábios. Não é preciso dizer que existe um alto grau de aprovação no que se refere a antigas controvérsias que foram finalmente resolvidas, enquanto o número de disputas aumenta à medida que nos aproximamos da era do próprio Rabi Yehudá.
Na Mishnah, há preponderância de matérias pertinentes às opiniões dos sábios da geração imediatamente anterior à do Rabi Yehudá. Mas também há um registro minucioso dos debates de sua própria geração. Esse é o próprio ponto de vista e às vezes anotado como opinião isolada em oposição ao consenso geral. De acordo com as fontes, o Rabi Yehudá não se limitou a trabalhar na redação da Mishnah, mas também a usou praticamente no correr de seus estudos com os contemporâneos. Às vezes mudava de opinião sobre certas questões e, consequentemente, introduzia emendas nas Mishnayot. Em certos casos, não pôde introduzir algumas de suas novas formulações ou teorias no trabalho que realizava, porque uma decisão anterior já fora aceita e às vezes eram feitas adições que contradiziam suas próprias decisões anteriores. Isso era muito respeitado. Se foi aceita a anterior, não é bem assim para mudar. Nenhuma era jogada no lixo, eram sim acumuladas. Cada vez vinham as outras ideias ou decisões, não anulavam uma antiga. Similarmente, uma nova formulação ocasionalmente tornava supérfluas Mishnayot precedentes. Mas, como a regra era que uma Mishnah não sai de seu lugar. Foi isso que eu quis dizer e não soube. Uma Mishnah não sai de seu lugar. Ambas as declarações eram mantidas. Tais fatos atestam a uniformidade e estabilidade da Mishnah no tempo em que viveu o Rabi Yehudá. Depois de sua morte, só se fizeram pequenas modificações e acréscimos, e seu projeto ficou praticamente inalterado. Ele conseguiu completar a Mishnah e deu-lhe sua forma e caráter permanentes, com o que encerrou o período dos Tanaim. Tanaim, estão lembrados, né? Yohanan ben Zakkai, Rabi Akiva, Yehudá Hanassi. A posteridade estava livre da carga de estudar a lei oral por meio de vasto número de halahot, sem conexão e sem ordenamento. Agora tinha. Agora se dispunha de uma obra claramente disposta, que servia de fonte para qualquer estudo. Não existe ainda evidência nítida de que a Mishnah tenha sido registrada por escrito e largamente distribuída. Isso afirmam algumas escolas de pensamento. Ou se foi formulada oralmente, como muitos outros acreditam, mas, em todo caso, era agora uma obra completa e sagrada, tornando-se ela mesma uma fonte que só pela Torá era superada em santidade. Aqui nós acabamos o capítulo 6. Essa é a tabela do tempo, tá? Período do Zugot e Tanaim, que nós vimos. Eu vou, com muita fé em Hashem, tentar me superar aqui na minha ignorância e colocar essa tabela no final aqui do vídeo. Vamos ver se eu consigo. Eu espero que sim, que eu consiga. Não é fácil, viu? Não é fácil. Não é fácil não entender nada e querer fazer as coisas, né? Mas nós vamos continuar porque é mitzvah. Missão é missão, nós vamos estudar. Eu sei que vocês são estudantes, árduos, danadinhos. Então, como de costume, ao final dos nossos estudos, nós vamos ler um salmo. E como eu disse, leia, escute na língua que te faz sentido, que você consegue pensar na língua. Isso é bem importante. Então, enquanto as coisas estiverem como estão no mundo por aí, nós vamos fazer um salmo pela paz, tá? Sempre um salmo pela paz. Não importa qual é o salmo. Os salmistas sabiam o que estavam fazendo. Nós vamos ler agora o Salmo 23. O Eterno, meu pastor,
não faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes. Conduz-me a águas tranquilas. Restaura minha alma. Guia-me por veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência. E por todo o sempre habitarei na casa do Eterno. Amém. Shalom a todos, tenham um ótimo dia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, não xingar e compartilhar. Isso ajuda o canal a crescer, nós continuarmos estudando e não parem de orar. Nós precisamos muito nesse momento de oração.